gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora está entrando no ar mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início neste culto, nós vamos então entrar na presença do Senhor nosso Deus com uma oração, pedindo a Ele a sua graça, a sua bênção, e que Ele possa nos ajudar, nos dar inspiração para mais esse trabalho deste culto, para a bênção de todos os filhos de Deus e para a glória de seu bendito nome. Oremos. Gracioso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, estamos em Tua santa presença mais uma vez. Agradecemos ao Senhor por este privilégio, pela vida, pela saúde, pela paz que o Senhor tem nos concedido. E também, Senhor Deus, pedimos perdão por todos os nossos erros, nossas fraquezas, ó Pai. Perdoa nossas transgressões, nossas iniquidades e ajuda-nos nessa jornada de fé, Senhor, que possamos prosseguir para o alvo, para alcançarmos o alvo da nossa soberana vocação, ó Pai. E agora, dá-nos a inspiração para este culto, dirige-nos e toma conta de cada um dos teus filhos também, abençoando o coração de cada um, que sejam todos abençoados, para a glória do teu santo e bendito nome. Pedimos e agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus. Muito bem, meus amados irmãos, nós estamos aqui com a Bíblia aberta e nós vamos ler na carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 2, começando no verso 1, né? Mas antes nós vamos então ouvir a nossa sessão de louvores, não é? A parte de adoração e louvores, e desta feita nós vamos ouvir os seguintes hinos. Vamos acompanhar, cantar junto, né? Caminho Estreito, cantado pelo Conjunto da Fé, no Recanto, na temporada 2019. Ó meu Jesus, também hino muito maravilhoso, não é? Cantado pelo Conjunto da Fé, na igreja, em Goiânia. E Fé que me sustenta, é um outro hino, é o nome de um hino bonito também, cantado por um octeto, no Recanto da Fé, na temporada 2019. E por último nós temos o hino Jerusalém, cantado pela irmã Meire, e conjunto na temporada, só que não 2019, 2018. Então nós vamos ouvir todos esses 4
hinos, clipes bonitos, né? Os hinos, a letra, a música é muito bonita, são muito bonitos. E também os clipes, né? As paisagens, é muito lindo, é muito bom de se apreciar mesmo, né? Junta-se o útil ao agradável. Então vamos ouvir agora e a gente volta logo em seguida. Aí então estaremos lendo a palavra de Deus e orando, e, enfim, dando continuidade em mais este culto. Ouçamos então para o nosso enlevo espiritual. Porque tens escolhido este caminho, o caminho estreito e difícil. tens andado por tua livre escolha, Tens tomado decisão muito preciosa. Este caminho é o caminho da salvação. Que gloriosa decisão, irmão, tens feito. Porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. tua escolha é precisa e correta, é o caminho que leva à salvação. E isso por si mesmo é o que fará cumprir a tremenda vitória do amor divino. Este caminho é o caminho da salvação. Que gloriosa decisão, irmão, tens feito. Porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Este caminho é o caminho da salvação. Que gloriosa decisão, irmão, tens feito. Porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção do céu
espera por ti uma vasta porção dos céus. Espera por ti. O firme fundamento do que espero, a prova do que ainda não posso ver, me faz entender a existência de um Deus que os mundos por sua voz criou. É a fé que me sustenta para não cair. A fé me anima a prosseguir, e com ela recomeço a cada dia. Esta fé me torna mais que vencedor. A eleição faz-me entender de onde vim, e a predestinação para onde vou. Com fé em Jesus, meu amado Salvador, prossigo confiante, sem temor. É a fé que me sustenta para não cair. A fé me anima a prosseguir, e com ela recomeço a cada dia. Esta fé me torna mais que vencedor. Com a minha fé desejo agradá-lo, pois creio que é o verdadeiro Deus. E me coroará no dia triunfal, na ditosa cidade celestial. É a fé que me sustenta para não cair. A fé me anima a prosseguir, e com ela recomeço a cada dia. Esta fé me
me torna mais que vencedor, e com ela recomeço a cada dia. Esta fé me torna mais que vencedor. Lugar feliz, lugar de gozo eterna, Jerusalém celestial, meu doce e eterno lar. Em um novo céu, numa nova terra além, em um novo e eterno lar, vou morar. Jerusalém, cidade de Deus, eu viverei com Jesus. Um novo céu, uma nova terra haverá. A morte, a dor, enfim passou, eternamente o amor. Em um novo céu, numa nova terra além, em um novo e eterno lar, vou morar. eterno lar. Vou morar
com Jesus. Jerusalém, Jerusalém. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Maravilhosos louvores em adoração ao Senhor nosso Deus, não é? Ele é digno de todo louvor e de toda honra e de toda glória. E agora nós vamos, antes de falar, antes de ler as Escrituras, nós vamos falar com o Pai Celestial, intercedendo, orando agora pelas pessoas necessitadas, pelos pedidos de oração que estão sendo apresentados ao Senhor Deus, e o Senhor que conhece todas as necessidades, os problemas de cada um, então certamente estará abençoando maravilhosamente. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, mais uma vez, ó Deus, depois de nós cantarmos os nossos louvores, acompanhando os irmãos, né, juntos cantamos com a alma, agora nós estamos intercedendo uns pelos outros, pelas pessoas necessitadas, pelas pessoas aflitas e oprimidas, doentes, doença física, doenças espirituais, Senhor Deus, problemas familiares, desemprego, necessidades financeiras, seja qual for a necessidade que cada um tenha, Senhor, ajuda cada um, dando graça, dando vitória aos teus filhos, socorrendo na hora da necessidade, porque a tua palavra diz que o Senhor é um socorro bem presente na hora da angústia. Então nós colocamos cada pedido, cada necessidade apresentada a ti nesta hora, na presença do Senhor, e pedimos a tua bênção e a tua misericórdia, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e para tua bendita glória. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Graças a Deus. Então agora, meus amados, vamos ler as Sagradas Escrituras. Efésios capítulo 2, comecemos no versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor Deus acrescente as suas bênçãos à leitura de sua santa palavra, e que nós possamos extrair dessas palavras o auxílio para as nossas almas, o refrigério para as nossas vidas e a bênção que nós temos necessidade. E nós vamos dar continuidade, então, na leitura da mensagem Fé Perfeita, e nós paramos no parágrafo 91 e vamos continuar do parágrafo 92. Se quando eu era estranho a Deus, me amou de tal maneira que desceu a buscar-me e levantar-me
Então, isso me dá confiança de que ele me quer usar. Cada afirmação do irmão Brana, nosso profeta, é um alento para nós. Cada afirmação. Porque o irmão Brana era um homem humano como nós somos, não é? E ele fala as mesmas coisas que nós sentimos. Ele sentia as mesmas coisas que nós sentimos. Então, por exemplo, ele está dizendo aqui, ó, se quando eu estava morto em ofensas de pecado, ele me buscou, não é? E ele me tirou daquela situação, me amou, mesmo não merecendo, não tinha feito nada para ele, não tinha trabalhado nada para ele, né? Então, ele mesmo assim nos buscou e ele nos fez filhos e filhas dele, né? Filhos e filhas de Deus. Então, isso, ele diz agora, nos faz ter confiança, ou me faz ter confiança que ele me quer usar. Então, eu penso assim, porque eu fico tirando lição para mim de cada afirmação do profeta de Deus. Então, eu penso da mesma maneira. Quer dizer, eu posso também pensar da mesma maneira. Você pode também pensar da mesma maneira. Se antes, né, ele desceu no lamaçal onde você estava, onde nós estávamos, e nos tirou de lá com amor. Então isso ele diz, isso me dá confiança que agora que ele me tirou de lá, ele possa estar querendo me usar, né? É muito bom a gente pensar e meditar nisso. Ele tinha um propósito em fazê-lo, em lá tirar você de lá, né? Ele tinha um propósito em fazê-lo. Ele viu algo em mim. Olha só, que realidades bem próximo de nós, né? Ele viu algo em mim. Ele também viu algo em você. E teve uma razão em lhe salvar. Isso é maravilhoso demais. Isso aumenta a nossa convicção. Isso aumenta a nossa fé. A mensagem é fé perfeita. Isso aumenta a nossa fé. Ele também viu algo em você e teve uma razão em lhe salvar. Observem as pessoas que não são salvas hoje. Veja os milhões que podia haver tomado, que ele podia, né? Haver tomado em vez de você. Porém, tomou a você. Você já parou para pensar nisso? De vez em quando eu penso nisso, Senhor. Porque às vezes, meus queridos, meus amados irmãos, eu pertenci, quer dizer, eu congreguei, né? Fiz parte, acho que eu não pertenci. Eu pertencia mesmo a ele, né? Você pertencia mesmo a ele, mas você fez parte de lá, né? Algum tempo. Então, você fez parte de boas denominações, de boas igrejas, de bons grupos e tudo, né? E em outros tempos também você pode não ter feito parte de nada. Era mundano mesmo, sem nenhum conhecimento, sem nenhum temor de nada. E, no entanto, um dia aconteceu. Ele foi lá e te buscou. E eu me lembro que nós congregávamos em uma igreja muito boa, não é? E naquela época nós já éramos presbítero. Então, tinha um outro irmão lá que era presbítero, que eu vou falar no bom sentido, não é? Eu vou falar num bom sentido. Eu tinha inveja dele, da qualidade de vida que ele tinha, da seriedade que ele tinha, com que ele tratava as coisas, humilde, correto, sério. E eu pensava, Senhor, eu gostaria tanto de ser como esse meu irmão, não é? Como esse meu irmão. E
sempre a gente sentia-se, né, um pouco inferior, queria ser igual ao outro, queria ser melhor. Mas aí o que foi que Deus fez? Deus tirou o que não se sentia melhor e colocou no que ele tem de melhor, que é a sua palavra, que é a sua mensagem, não é? Olha como isso é maravilhoso, como isso desce no profundo da nossa alma e aumenta a nossa convicção. E ele acabou de dizer aqui por que ele fez isso. Ele tinha um propósito com você. Ele tinha um propósito comigo. Por isso que ele fez isso. E ele deixou pessoas muito melhores, eu queria me referir a isso. Deixou para trás pessoas muito melhores do que eu, do que nós, né? Então, nenhum outro, agora vem outra afirmação maravilhosíssima. Nenhum outro pode tomar seu lugar. Amém? Isso é certo? É certo, não é? Nenhum outro pode tomar seu lugar. Amém. Você está na economia de Deus. Nenhum outro pode tomar esse lugar. Esse é seu amor para com você. Seu quer dizer o dele, não é? Esse é o amor dele, porque está com letra maiúscula aqui, seu. Esse é seu amor para com você. Logo, não será o seu amor entendido a ele? Quer dizer, esse pouquinho que nós temos para dar para ele de amor, que é tudo que nós temos, é pouco, mas é tudo. Como o caso da viúva que foi lá levar a oferta no altar, e o Senhor Jesus Cristo estava observando, né, as pessoas que vinham trazer a oferta na arca do tesouro, e as pessoas mais abastadas vinham e traziam aqueles valores mais altos, né, e colocavam ali na arca do tesouro. Aí veio uma pobre viúva, sim, pobre, né, viúva pobre, e trouxe 2 moedinhas, talvez as de menos valor naquele tempo. Trouxe e colocou ali as 2 moedinhas no gasofilácio, né? Na arca do tesouro. Aí o Senhor Jesus Cristo estava observando e ele disse assim: essa viúva pobre ofertou mais do que todos, porque ela ofertou tudo que ela tinha. Você viu? Os outros ofertavam o que sobravam. Era bastante, em número, em valores, mas ofertavam o que sobrava. Mas para Deus, essa viúva ofertou mais do que todos, porque ela deu tudo que tinha. Então, vamos pensar no que nós temos. O que você tem para dar, para oferecer a Deus, não é? Ele tem muito para nos oferecer, mas e nós? Temos o que para oferecer a Ele? Quase nada. Mas o que temos, nós oferecemos tudo. É tudo para Ele, é tudo dele. Meu louvor é para Ele. Minha fé é para Ele. Minha mensagem, minha pregação é para Ele. É tudo para Ele. Mesmo que seja pouco, mas é tudo que nós somos. E Ele já sabia disso. Quando ele foi nos buscar no lamaçal de pecado, ele já sabia de todas essas coisas. Ele não foi enganado. Deus não foi enganado quando ele te chamou para essa mensagem. Você sabe, o profeta Irmão Branham diz assim, que se você soubesse que o teu filho estivesse correndo risco de vida e que para protegê-lo você teria que fazer um cômodo, né, com uma parede da espessura de 50 centímetros, meio metro, em volta assim, toda a parede com espessura de meio metro assim, para poder proteger seu filho. Aí o profeta disse, você, para ter segurança mesmo, para ter a vida de seu filho garantida, você faria uma parede de 1 metro, né? Se meio metro fosse suficiente, falou, não, eu faço de 1 porque é mais garantido. Fica bem protegido mesmo, né? Aí o profeta disse, e se Deus tivesse alguma coisa mais poderosa para dar, para proteger os seus filhos do que a sua palavra,
ele teria feito, ele teria dado. Mas, no entanto, o que de maior valor ele tinha, o que mais poderoso Deus tem, não é? O que mais valoroso ele tem, o que mais poderoso ele tem, ele deu para te proteger. Foi a sua palavra. Porque a palavra dele é ele mesmo. A palavra de Deus é ele mesmo, não é? Então isso é tão maravilhoso que a gente fica meditando assim e a gente não vai nem muito para frente na leitura por causa dessas coisas tão maravilhosas que são, não é? Bom, ali então existe uma amizade. Quer dizer, olha só, né? Deixa-me ver aqui, porque ele falou sobre o amor de Deus, depois falou sobre o nosso amor, não é? Quer dizer, você acha que ele não entende o seu amor para com ele? Não é? Então, aí ele diz assim, ali, então, existe uma amizade. Não importa qual seja a situação, todas as circunstâncias serão governadas por esse amor. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja, vamos dar um glória para ele? Bendito seja o santo nome de nosso Senhor, Jesus Cristo. Glorificado seja o nosso Deus, aleluia. Não é? Porque esse amor que existe entre Deus e nós, e entre nós e Deus, olha que coisa tremenda que o irmão Branham está dizendo. Nós precisamos ler a mensagem pausadamente assim, para nós irmos extraindo essa coisa maravilhosa que está oculta por detrás das palavras. Olha isso, não é? Todas as circunstâncias serão governadas por esse amor, o qual produz fé, porque Deus ama você e você ama a Deus. Isso é certo? Confirmou com você isso? Deus ama você e você ama a Deus. E todas as circunstâncias, todos os males, todos os demônios serão vencidos por esse amor. Isso é maravilhoso. Isso nos faz entender que Deus não está lá distante de nós, lá no céu, não. Ele está junto com a gente. Ele está presente conosco. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Todas as circunstâncias serão governadas por esse amor, o qual produz fé, porque Deus ama você e você ama a Deus. Se amam um ao outro, e isso produz a fé, bem, e é impossível que não produza exatamente o que Deus prometeu. Então, a fé perfeita é pura, tão pura como o amor. Agora, quando você ama a um indivíduo como vocês que amam a seus maridos, ou os homens, as suas esposas, não há necessidade de que alguém lhe diga, você não a ama. Pode vir o mundo inteiro dizer isso, né? Você não a ama, porque você a ama e sabe que assim é, né? Esse é o relacionamento entre o cristão e Deus, né? Entre o Filho de Deus e o Pai. Glória a Deus. Assim, se eu lhe perguntasse, como você pode provar que a ama, em relação à esposa, né? Como você pode provar que a ama? Então, me responderia, eu o provo por minha maneira de viver. A esposa diria, eu sou uma esposa fiel, e isso prova que a amo. Então, sua vida prova o que é. É igual com
o cristianismo. Têm fé e confiança um no outro e são puros. E é algo real. E ainda que não se possa mostrar a outra pessoa, você sabe que o tem e suas ações o provam. Logo, quando você tem fé pura e sem adulteração, assim como é seu amor para com sua companheira, então o prova por sua maneira de atuar. Já não se queixará, porque sabe que está incluído e segue adiante. Não importa como apareça ou o que outros digam, você já sabe o que tem sucedido. Você sabe que está concluído. Assim como sabe que ama a seu marido. O amor produz a fé. Quando Satanás vem tentar-nos, devemos lhe resistir com a fé perfeita, baseada na palavra perfeita, assim como o fez Jesus Cristo. A palavra de Deus é perfeita. Devemos ter fé perfeita na palavra perfeita e assim resistir a Satanás por meio da fé em sua palavra. Nós podemos conquistar qualquer coisa. Olha isto. Eu vou começar de novo o parágrafo 98. Por meio da fé em sua palavra, vírgula. Olha isto. Nós podemos conquistar qualquer coisa. Seja morte, inferno e mesmo a tumba. Se você pode conquistar até a morte, até o inferno e até a tumba, o que é mais que você não pode conquistar aqui, né? Essa mensagem é para produzir crentes verdadeiros, né? É isso aí. Então, o que é mais que mesmo a tumba, sabemos que Deus é Deus e com a fé perfeita na palavra perfeita de Deus, ele conquistou tudo que lhe sobreveio. A morte não podia permanecer em sua presença, nem tampouco a enfermidade dele fugiam. Rios de virtude constantemente. A virtude procedia de sua túnica, e as pessoas, à sua sombra, tocavam em sua vestidura e eram curadas. Né? E eram curadas, né? Está no plural, eram. Então todo mundo queria tocar em sua roupa, porque viam que a virtude saía dele constantemente e fluía como um rio. Ali estava ele caminhando num mundo diferente com a fé perfeita, porque era a palavra. Se estiverdes em mim, por meio dele, porque ele trouxe a palavra a você, e minhas palavras estiverem em vós, então caminhai nesta mesma nesta mesma virtude fluindo de você. Os rios das fontes de bênçãos, Deus, estão fluindo às pessoas, entendem? E não é questão de crer algo fora do real ou de imaginar algo, mas em verdade está sucedendo. Você o pode ver. Se é algo que você o imagina, isso não ajudaria a ninguém. Porém, se em verdade existe,
então é algo que realmente sucedeu. Vejam bem, ele disse, se o corpo, esse templo, né, for destruído, eu o ressuscitarei ao terceiro dia. Por quê? Ele estava contente por fazer isto, porque as Escrituras dizem que ele, o Messias, o faria. Porque não deixará minha alma no sepulcro, nem permitirá que teu santo veja corrupção. Um profeta a quem chega a palavra havia dito que isto sucederia, e ele sabia que era essa pessoa. E quando Jesus mesmo disse, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, então você tem que ter essa confiança perfeita que quando as mãos forem colocadas sobre mim, eu sararei, porque assim disse ele. Amém? Tá dando para entender? Vou voltar um pouquinho, só para clarear mais um pouquinho. Ele disse, por que ele tinha confiança que ele não ficaria na sepultura? Que ele saía da sepultura, ele disse, derrubem esse templo, em 3 dias eu levanto ele. Por quê? Porque um profeta, um ser humano profeta, em quem vinha a palavra, havia dito isso dele, não é? Que ele não veria a corrupção, o santo de Deus não veria a corrupção, e ele sabia que corrupção só começaria depois de 3 dias, depois de 72 horas, então ele não ficaria na sepultura 3 dias. Agora, você prestou atenção no que ele está dizendo aqui, agora ele disse, isso foi um profeta humano, foi Davi que disse, não é? Um homem, um ser humano, profeta, que era humano. E agora, quando foi ele mesmo que disse para você e disse para mim, né? E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, se ele, Jesus, creu na palavra que foi dita por um profeta humano, você não creria na palavra que foi dita pelo próprio Deus, em carne humana aqui na terra? É isso que ele quer mostrar para nós. Nós precisamos ser crentes dessa maneira, que creiamos assim. Aleluia! Então você tem que ter essa confiança perfeita, que quando as mãos forem colocadas sobre mim, eu sararei, porque assim disse ele, foi ele que disse, não foi um profeta humano, foi ele, Deus, profeta Deus, né? Ele disse, se destruírem esse corpo, eu o ressuscitarei. Disse assim porque sabia que ele era o Messias. Não permitirás que teu santo veja corrupção. Ele sabia que era o ser santo. Nem deixarás minha alma na sepultura. E assim foi. Ele sabia que o faria porque tinha confiança que havia vindo para conquistar o inferno e a morte. Disse que se quereis destruir este corpo, e eu o ressuscitarei ao terceiro dia, eu tenho poder para dar minha vida e também para movê-la, ou reavê-la, melhor dizendo. Ele sabia quem era. Você, como um cristão, tem direito a toda bênção, sob a redenção pela qual Cristo morreu. E é qual tudo tem sido pago. Somente tem que crer. E não é questão de imaginar, mas de crer, saber que é seu. Então, o pode possuir. Essa é a fé conquistadora. Ele podia predizer que certa coisa sucederia porque sabia que sucederia. E tudo que ele predizia, assim acontecia. Tudo que ele dizia, Deus honrava. Pense nisto. Qualquer coisa que dizia Jesus, Deus trazia a cumprimento. Então,
Ele sabia que suas palavras eram palavras de Deus. E agora vejam bem como essa mesma escritura se aplica a nós. Direis a este monte: ó, irmão, vamos deixar que isso penetre bem, porque dentro de pouco teremos a fila de oração. Agora vejam bem, ele sabia que agradava a Deus, sabia que não havia nada mal com sua vida. Deus já havia testificado dizendo: este é meu filho amado, no qual tenho contentamento. A ele ouvi. No dia do batismo de Jesus, Deus disse: este é meu filho amado, no qual tenho contentamento. Nele me apraz morar. Nele não há nenhuma condenação. Logo, quando Deus mesmo vem a você e se compraz em morar em você, se agrada em cumprir as palavras que você fala, ou sua decisão, qual for a decisão qual foi a decisão de Josué? Sol, para-te. É ali ficou. Amém. Qual foi a decisão de Moisés? Estendeu sua vara sobre o mar e pediu que se abrisse, e se abriu. Vê você? E qualquer coisa que pedirdes, se disserdes a este monte: lança-te daqui para ali, e não duvido, isso sucederá. Então podereis ter o que desejais. Isso é você na palavra. Amém. Agora, isso não é leite desnatado, não é? Isso aqui é comida para crente mesmo. Crente de verdade, não é? Não é leite desnatado. Mas carne fresca. Isso o identifica. Sei que provavelmente lhes passará por cima, porque não pode encontrar-se, porém, a fé genuína e verdadeira o capta no ato. Amigos, eu tenho visto isso do qual estamos falando. Aqui está a Bíblia aberta ante mim. E sobre a Bíblia lhes digo que o tenho visto suceder e sei que é verdade. Eu sei, e Deus no céu sabe, que possivelmente não viverei até terminar esta mensagem nesta manhã. Porém, sei que isso sucedeu. Eu mesmo o tenho visto e sou testemunha do cumprimento desta palavra. E sei que é verdade. Foi que falei, e logo, estando de pé ali, vi ao grande Criador trazer à existência um ser vivo. Ali, ante meus próprios olhos, a gente move a cabeça e se põe a pensar. Logo vi que produziu outro, igualzinho, e isso foi somente por falar. Logo voltei para cá e disse: outro aparecerá ali. E olhei e ali estava. Agora, isso é a verdade. Ele está falando dos esquilos, não é? Que o Senhor Deus deu autorização naturalmente para ele, e ele falou a palavra e apareceu um esquilo do nada, vivo. Um esquilo vivo, não era uma imagem igual assim, uma imagem virtual, não. Um esquilo vivo, tanto é que ele atirou no esquilo e matou o esquilo. E parece-me que, eu não sei se a pele, alguma coisa assim, ainda está no museu
parece-me que em Washington, né? Assim, a prova ali. E ele disse, e aquilo não foi uma visão, porque visão não sai sangue. Visão é como algo virtual, que nós vemos, né? Então olha o que ele está dizendo. Falou a palavra, veio um. Depois falou de novo, veio outro. Depois virou-se e falou de novo, veio outro. 3 esquilos. Agora, isso é a verdade. Onde deveríamos estar? Ali está a fé perfeita. Não houve nenhuma visão, somente falar a palavra. Eu não vi esses esquilos antes. Ele somente me recordou essa escritura e o seu significado e disse, fale e não duvides. O Senhor disse para ele, fale e não duvides. Oh, glória a Deus! Eu quero isso para mim, Senhor. Eu creio nisso, Senhor. Oxalá que eu seja como a irmã Hattie Moser, a viúva, que ela disse, eu creio nisso, irmão Branham. E o Espírito Santo veio e disse para ele, dê a ela o que ela quiser. Se ela pedir $1 milhão, vai cair em cima da mesa aí. Ela era viúva e lavava roupa de ganho para sobreviver. Ela pode pedir o que ela quiser só porque ela disse isso. Eu creio nisso, Senhor. Oh, meu Deus. Aleluia. Eu creio nisso, Senhor, mas eu não estou manufaturando. Eu creio nisso. Aleluia. Glória a Deus. Bendito. Ele me recordou essa escritura e o seu significado e disse, fale e não duvides, porque o que tu disseres, isso sucederá. Então eu aceitei a Deus em sua palavra. Aleluia, em sua própria palavra, e ali estiveram correto. E amigos, como seu pastor, lhe digo que isso foi tão poderoso como quando Josué parou o sol. Isso é certo? Isso foi tão poderoso como quando Josué parou o sol. Aleluia, pois nesse caso, o sol já estava ali e todos os elementos estavam movendo-se em sua órbita e ele parou todo o movimento. Porém, neste caso, Deus pôs algo ali que previamente não estava. Ele criou. Você viu a diferença? Nós nos maravilhamos quando Josué disse, sol, para aí. Eu preciso vencer a guerra, para aí, fica aí. Parou no meio do céu lá e não se movimentou durante quase 24 horas. Quase um dia inteiro, não é? Agora o profeta está dizendo, mas o sol já existia. Os elementos, as galáxias, tudo já existia. Ele simplesmente parou o movimento deles com a palavra. Mas e neste caso aqui, do profeta irmão Branham, hein? Ele criou os esquilos, teve que criar um sistema sanguíneo, sistema de pele, sistema nervoso, olhos e tudo, para que fosse uma vida. E se tivesse todo o sistema, mas não tivesse a vida, não tivesse espírito de esquilo, né? Não teria um esquilo vivo. Olha só isso, meus irmãos. E é claro que isso não é novo para nós. Toda a vida que nós lemos as mensagens, nós sabemos disso. Mas olha que coisa tremenda, que vivifica na nossa alma, que vivifica no nosso coração. Fale a palavra, ele disse, e acontecerá. Aleluia. Você não vai sair por aí fazendo tonterias, falando qualquer coisa por aí, não. Mas quando vem a inspiração do Espírito Santo, é outra coisa diferente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o santo nome do Senhor. Josué parou a obra nesse caso. Ele criou os esquilos. Estou tão agradecido por conhecer a um Deus que pode tomar
o pó da terra algum dia e sem nada mais me chamará de novo à vida depois de haver sido sepultado sob a terra. Ó irmão, quão formoso é aquele hino que diz: minha fé olha para ti, ó Cordeiro do Calvário. Aleluia. Bom, se Deus pôde criar o esquilo, então ele pode ressuscitar os nossos corpos. Mesmo que fique sepultado lá por anos e anos e décadas, ele poderá ressuscitar e ele vai fazer isso. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Minha fé olha para ti, ó Cordeiro do Calvário. Aleluia. Se disserdes e não duvidardes, antes crerdes no que haveis dito, mas tem esse segredo aí, viu? Tem que crer no que você falou. Porque você tem que crer no que você falou. Então você pensa um pouquinho, será que eu não creio no que eu falei, por isso que não acontece? Olha só isso aqui, o 108. Se disserdes e não duvidardes, antes credes no que haveis dito, que você falou, no nome do Senhor, pela fé, com seriedade, com inspiração, não é? No que haveis dito, então tereis o que haveis dito. Vê você? Creia que sucederá. Davi falou dele ali nos Salmos e com esta fé tomou seu poder e ministrou a outros, não o manteve somente para si mesmo, mas ministrou a outros e também salvou a outros, mesmo do mais profundo, e pode operar do mesmo modo agora. E ele tem prometido a mesma fé aos seus crentes em sua palavra, em João 14:12, em Marcos 16 e em Marcos 11:23. Aleluia! Glória a Deus! Agora, ele tem aparecido a nós na mesma forma como apareceu no Antigo Testamento e no Novo Testamento, e nos tem mostrado pela mesma palavra que é o mesmo Cristo. E eu declaro a vocês que Cristo é o Espírito Santo. A palavra Cristo significa ungido. Uma pessoa ungida, esse é Cristo. Você está captando, né? Uma pessoa ungida, ele diz, esse é Cristo. Mas não é a carne humana da pessoa que é Cristo, que é Jesus, não é? É aquela unção é Cristo naquela pessoa, não é? Esse é Cristo, o ser ungido. Era um homem ungido, porém, ungido com quê? A Bíblia diz em Atos, capítulo 2, que Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, ungido com o Espírito Santo e caminhou entre nós, operando grandes maravilhas. Deus manifestou e provou que ele estava nesse homem. E agora nós chegamos a ser ungidos com esse mesmo Espírito. Somos como Messias, plural, né? Somos como Messias, ele diz plural porque alguém podia pensar que ele estava se referindo a si próprio. Ele era o Messias, não é? Não. Ele disse, somos como Messias, aí está entre parênteses, plural, né? Messias menores, Messias do último dia, para brilhar e dar à luz a ressurreição de Jesus, para assim mostrar que ele não está morto, mas que está agora,
está na forma do Espírito Santo em seu povo, movendo-se entre sua noiva na condição de enamorado dela. Esse é bom, hein? Um pouquinho de romantismo, né? De Jesus com a noiva. Ele está enamorado dela. Jesus gosta dela. Amém? Isso é muito forte para você? Não, Jesus ama ela. Né? Ele está enamorado dela e ela está enamorada dele. Ela está amando ele. Aleluia. Ele está enamorado dela e está derramando-se nela e assim chegando a ser um para a ceia das bodas do Cordeiro. E os mesmos sinais prometidos pelo mesmo Deus na mesma palavra estão produzindo as mesmas manifestações. Aleluia. Não nos resta outra coisa senão crer. E crer é a substância. E isso produz a fé perfeita. Agora, por uns momentos, pensemos em quão entorpecidos estamos. Tem feito ele todas as coisas corretamente? Nos tem dito algo que não sucedeu exatamente como o disse? Não tem sido Deus quem tem operado exatamente como havia prometido? E não tem sido a grande coluna de fogo a que tem estado em nosso meio? O temos visto? O tem captado a ciência? E não foi predito ainda meses antes e logo ir a esse lugar e ver isso suceder e até os jornais e revistas o publicarem? Não tem operado tal como operou no Antigo Testamento? É exatamente o mesmo. É o mesmo Espírito Santo que vem e discerne. E a palavra de Deus é mais eficaz e mais penetrante que toda espada aguda de 2 fios, discernindo os pensamentos e intenções do coração. Não é correto? É o mesmo Deus? E esse mesmo não é um estranho ali por outra parte, mas está aqui. Ele está aqui e fez isso para criar a fé perfeita. Eu o sinto e sei que está aqui agora mesmo. Eu sei que seu Espírito está aqui e sei que ele conhece todas as coisas. Amém. E sei que ele quer operar e tem estado operando para criar esta perfeição de fé no povo. Entraremos à eternidade como sucedeu nos dias de Noé, com somente 8 almas salvas? Chegaremos como Ló, com apenas 3 de toda essa grande cidade de Sodoma? Chegaremos como nos dias de João Batista, com apenas 6 crentes? Olha só, nos dias de João Batista só tinha 6 crentes na igreja dele, né? Com apenas 6 crentes, creiamos. A falta não está em suas obras, porque elas são perfeitas. Suas obras são manifestadas diariamente e perfeitamente ante nós, mostrando que ele é a palavra. A palavra diz em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração.
Pense, assim é a palavra de Deus, discerne as intenções do coração, a palavra feita carne, aleluia, a palavra operando em carne humana, por meio de sinais físicos, materiais e escriturísticos, tudo perfeito para trazer a você uma fé perfeita para um rapto perfeito. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu ver a hora aqui, mais um pouquinho nós já paramos. Porque não o podemos ver. Por quê que não podemos ver, não é? Por que não o podemos ver? Não é algo místico. O diabo tem feito todo o possível para procurar com que você não veja isto. Ele entrará nos cultos, ele apresentará toda classe de coisa. Sacuda-se dessas coisas. A Bíblia diz: levanta-te e sacuda-se. Desperte-se. Seu espírito está aqui e conhece a você. Você tem uma só coisa que fazer, e isso é crer. Aceite-o, porque você lhe conhece. Crê você nisto? Ele sabe que está dentro de você e sabe o que você é. Ele conhece seus desejos, os quais são suas necessidades. Amém. Vamos parar por aqui, não é? E nós vamos orar agradecendo a Deus, e depois que nós acabarmos de ouvir essas verdades, nós vamos ficar meditando, vamos ficar pensando, vamos ficar remoendo isso. Meu Deus, tem alguma coisa errada nisso? Não é? Tem alguma heresia nisso que o profeta está dizendo? Não tem nada, é tudo verdadeiro, é tudo real. E aí, se nós conseguirmos amá-lo com amor perfeito, então nós vamos acreditar nisso que ele falou também. Ele, Deus, né? Com a fé perfeita. Porque se nós tivermos o amor perfeito nele, na sua palavra, então nós creremos também com a fé perfeita. Oremos então nesse instante. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos o Senhor em nome de Jesus Cristo por estas palavras, Senhor. Parece que cada vez que nós lemos, elas vivificam mais e mais em nossa alma. E mais nós vamos acreditando que isso é a verdade. Oh Pai, não resta dúvidas. Não tem como se duvidar dessas coisas. Senhor da glória, fica com os teus filhos, guarda cada um debaixo da tua misericórdia, debaixo da tua bênção, e aumenta a nossa fé, Senhor, que depois desse culto nós possamos já estar melhores do que antes. E nós pedimos tudo isto para a glória do teu bendito nome, Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos os meus irmãos. E, assim, não se esquecendo, né, fazendo um lembrete, não esqueçam de clicar no gostei para aumentar, né, o número de pessoas que gostaram. Que o YouTube faz essa comparação para ver quem gostou, quem não gostou, não é? E também, se você não é inscrito, inscreva-se no canal para ajudar-nos a levar essas verdades à frente para mais eleitos que vão escutar com certeza em nome de Jesus Cristo. Amém. Fique na paz do Senhor.